meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou Vanessa Mafra, professora do 5º ano do Contraturno Digital. E hoje nós vamos aprender muito. O que, professora? Não foi dito, mas foi entendido. Ou seja, nós vamos inferir ali as informações que estão dentro de um texto de forma implícita. Elas estão subentendidas, então fiquem ligados à nossa aula. Muito bem, meus queridos. Vocês viram que o título é Não foi dito, mas foi entendido. É o que acontece no nosso dia a dia. Muitas das coisas a gente consegue perceber só observando o contexto, a situação onde acontece. Tenham certeza que já aconteceu com vocês de estar ali numa situação que não pode falar, você percebe algo e olha logo para o seu colega e o olhar já diz tudo. Ou vocês vão rir, vão ficar ali naquela situação. Então não foi dito, mas foi entendido. Houve uma comunicação ali, certo? Um texto, ele traz várias informações. Entre elas, podem ser explícitas ou implícitas e que são importantes para a construção do nosso texto, para construir o sentido. Vamos no nosso quadro de lembretes. Na última aula, nós vimos o que é explícito, que são aquelas informações que está o quê? Na cara. A gente consegue ver de imediato. É algo que foi expresso de forma clara, objetiva, não deixa dúvidas, não é? E hoje nós vamos aprender as informações implícitas, ou seja, o implícito, que é algo que não foi escrito, não foi dito, mas que através do meu contexto, de algumas palavras, eu consigo construir o sentido ali, eu consigo entender, fica subentendido. Já ouviram falar assim? Olha, leia um texto, inclusive nas entrelinhas. As entrelinhas nada mais é do que o implícito, né? Então, quando a gente está conversando ali, nós vamos trocando essas informações, tanto explícitas quanto implícitas, ali com os nossos interlocutores. Opa! Nós também já estudamos o que é interlocutor. É cada uma das partes, das pessoas que estão ali participando daquela comunicação. Bom, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, então aqui nós temos o que? Interlocutores, ok? Então vamos agora analisar um contexto mostrando aí implícito. Vejam aí o diálogo entre dois amigos. Alô? Oi, amigo, tudo bem? Tudo. Será que daria para você trazer meu drive amanhã? Amanhã eu vou ter a defesa do meu trabalho. Nossa, amanhã? Então a gente se vê na quarta, ok? Poxa, eu ia te buscar de carro pra gente ir junto. Ok, nós acabamos de verificar aí um diálogo entre amigos. Toda conversa, todo texto vai ter informações explícitas e implícitas. O explícito já está aí, o que lhes foram dito, mas hoje nós vamos analisar informações implícitas. Então vamos aí observar a primeira fala. Alô. Quando diz alô, eu já consigo ali inferir, tirar a informação implícita que essa conversa não foi pessoalmente, foi através de um telefonema, porque pessoalmente você não vai dizer alô, ninguém diz isso, né? Então já dá para entender que foi através de um telefonema. Vamos para mais uma frase que foi mencionada aí na oração. Será que daria para você trazer o meu drive amanhã? Essa informação também eu consigo tirar uma informação implícita, que é o quê? Que um objeto foi emprestado. Qual foi o objeto aí em questão? O drive. A colega emprestou o drive para o amigo e hoje ela está precisando deste equipamento, certo? Olha aí o que a gente consegue inferir de uma simples frase. Vamos para mais uma? Observem agora a resposta do colega. Amanhã vou ter a defesa do meu trabalho. Olha só, ele disse em algum momento que ele não vai levar? Ele não diz, mas a gente consegue perceber que ele não vai poder. Então amanhã ele não vai levar. Por quê? Porque ele tem a defesa do trabalho. Então fica ali subentendido que não vai entregar esse equipamento, o drive,
no dia solicitado. Vamos lá para mais uma oração que foi mencionado. Nossa, amanhã, então a gente se vê na quarta. É isso que está aqui nessa oração. Preste atenção no nossa, amanhã, essa partezinha aí já demonstra que a colega sabia do evento, sabia desta data, porém esqueceu. Nossa, amanhã, passou batido, ela esqueceu. E aí, não tem mais o que fazer, ela fala o restante da oração, que é o quê? A gente se vê na quarta, ok? Mostra o quê? Que ela não irá ali assisti-lo, né? Prestigiá-lo, esse momento importante para ele. Qual é a resposta do colega? Será que ele ficou feliz? Vamos lá observar o que ele comenta? Poxa, olha esse poxa. Mostra o quê? Um desapontamento. Ele estava contando ali com a colega. Inclusive fazia planos, né? Ele põe aqui, eu ia te buscar, dar uma carona ali de carro e que os dois iriam juntos para a faculdade. Então ali, ó, mostra que eles já tinham um planejamento, uma organização de pegar a colega, levar e ela poder prestigiá-lo, assistir essa apresentação dele. Então todas essas informações aí, elas são o quê? Implícitas. Presta atenção que a gente leu novamente a fala deles. Quando a gente lê, nós estamos informando o quê? As informações explícitas que está ali no texto. E ao analisarmos o que cada uma quer dizer, nós estamos falando sobre o implícito, concluindo ali o que foi dito, lendo entrelinhas, as entrelinhas de um texto, ok? Então agora, vamos analisar mais uma situação? Vamos lá? Berto era um abominável homem das neves. Ele gostava tanto das montanhas nevadas quanto das distantes florestas. Certo dia, Berto estava perseguindo duas borboletas quando elas pousaram em uma pedra. Silenciosamente, ele rastejou para perto delas. Mas do outro lado da pedra havia um garotinho. Que susto! Ele nunca havia visto nada igual. Berto mergulhou na moita para se esconder. Mas, ai, os galhos tinham vários espinhos. O garotinho andou até Berto. Desculpe-me, ele disse. Eu não quis assustá-lo. Meu nome é Tom. Quem é você? Eu sou Berto, um abominável homem das neves. Acabamos de ver o texto Berto, o abominável homem das neves. Será que ele era tão abominável assim? Vamos lá analisar esse texto. Logo de início, nós podemos inferir que Berto ele gostava de viver em lugares distantes. Como é que a gente consegue perceber? Quando diz que Berto gostava de morar lá longe, do que aonde? Nas florestas, montanhas nevadas, e a gente sabe que esses ambientes são ambientes de pouco fluxo de humanos, não tem muita movimentação. Então a gente já percebe aí que ele mora distante, ele é um ser sozinho, solitário, é só ele e a natureza, certo? No segundo parágrafo, o que a gente consegue diferenciar, colocar ali uma informação implícita? Colocar não, retirar a informação implícita é o que? Através da expressão certo dia. Essa expressão demonstra que nesse dia Berto saiu do dia a dia, daquela coisa rotineira. Aconteceu algo de diferente. E o que aconteceu de diferente? Berto estava ali, passeando, brincando com as borboletas e deu de cara com um menino. É algo diferente, porque a gente acabou de verificar que ele mora distante das pessoas, ele não tem contato com as pessoas. Então ali foi algo de extraordinário. Então, um certo dia não demonstra isso, que aconteceu algo de diferente. Lá no finalzinho do texto, no quarto parágrafo, nós conseguimos perceber que o Berto, que era o abominável homem das neves, talvez não fosse tanto. Como é que a gente pode perceber que ele não é o que diz? Porque o menino não se assusta com ele, pelo contrário, é o Berto que se assusta. Porque ele nunca tinha visto um ser humano, então para ele foi novidade. Já o garotinho, na maior tranquilidade, pede desculpa e se apresenta. Meu nome é Tom. E você? Então ali ambos se apresentam. Inclusive, Berto se apresenta como o quê? Berto, o abominável homem das neves. E aí, ele era realmente o abominável? A gente consegue perceber que não, pela tranquilidade que o garotinho ali cumprimenta.
Outra informação que a gente percebe que mudou a história, que não é o abominável, quando começa o texto, retomando o início, né? Que é assim, Berto era um homem, né? Então, quando ele põe o era, significa que o quê? Ele deixou de ser o abominável, porque agora ele conhecia um garotinho e percebeu que nem tudo que parece é. Às vezes a aparência engana, ele poderia parecer um monstruoso, tenebroso, mas não passava de um ser dócil, amigável, como a gente conseguiu perceber no final do nosso texto. Agora nós vamos verificar outras informações implícitas através de um cartaz que vai mostrar uma imagem. Então vamos lá para o nosso cartaz? Vejam aí que está tendo uma representação de uma planta em formato como se ela estivesse segurando a mão do ser humano, né? O que a gente consegue inferir nessa imagem? Que nós devemos cuidar do nosso meio ambiente. A já prestaram atenção que nossa aula sempre vem trazendo um pouco sobre essa questão da importância do ser humano cuidar, cultivar ali o meio ambiente, porque a gente sabe que se a gente não cuida, nós vamos ser afetados diretamente ou indiretamente. Então a gente conseguiu aí dizer que o ser humano tem que respeitar o meio ambiente. Agora vamos ver aí a frase que está no cartaz? Olhem só e vamos verificar se a gente conseguiu inferir corretamente. Esteja de bem com o meio ambiente. Ele merece. Olha só, então a gente conseguiu realmente inferir informações corretas. Ficou implícito ali no nosso texto não verbal que é importante cuidar do meio ambiente, que o homem e o meio ambiente têm que andar de mãos juntas, não é? Olha quanta coisa legal nós aprendemos hoje, certo? Já que já aprendemos o que é explícito e implícito interlocutor, agora vamos aplicar o conhecimento com o aplicando. No Aplicando de hoje, nós vamos responder uma questão do SAEME de Pernambuco. Assistam ao vídeo e logo em seguida nós vamos responder a questão. Pisanho barreteiro, um passarinho prevenido. Quando captura uma presa, esse passarinho a espeta com seu bico num espinho de um arbusto. Arrasador, ele também atravessa insetos sobre arames farpados. Desse modo, cria sua própria despensa, recorrendo a ela para se abastecer, de acordo com a sua necessidade. Muito bem, acabamos de ver uma ilustração do nosso texto que fala sobre o passarinho pisanho barreteiro. Ele é diferente porque ele não caça todos os dias. Ele caça um dia e cria o seu estoque, a sua despensa, como diz lá no nosso texto. Olha que diferenciado! E ele é muito esperto. Ele procura só um dia para caçar e deixa ali o restante, podemos dizer que da semana, tranquilo. Ah, muito esperto esse passarinho, né? Então vamos para a nossa questão? De acordo com o texto, o que faz o passarinho ser prevenido? Letra A, andar sobre arames farpados. Letra B, capturar apenas os insetos. Letra C, espetar os insetos com o bico. Ou letra D, guardar os alimentos para depois. A gente já pode descartar a letra A, porque em nenhum momento diz que ele anda sobre os arames, que esse é o diferencial dele. Letra B, capturar apenas os insetos? Não, né? A gente já pode dizer que não, porque além de capturar, ele faz algo a mais. Letra C, ele fala assim, que ele espeta os insetos com o bico. Sim, é a primeira ação dele. E depois ele vai lá e ele espeta os insetos em arames farpados ou em outras situações que ele consegue ver ali, como se fosse armazenar a geladeira dele ali, certo? Então só pode ser a letra D. Ele guarda os alimentos para depois. Então é isso que deixa ele prevenido e inclusive diferente dos outros animais, certo? Como eu acabei de comentar, ele caça um dia e deixa o restante da semana já preenchido com os insetos dele. Hoje é segunda-feira, quero comer esse aqui. Ele é muito esperto, né? Então, é a letra D. Quanto conhecimento nós adquirimos hoje, não é mesmo?
Vocês sabiam que eu não conhecia a história do passarinho Peçanho Barreteiro? Para mim foi novidade, eu achei ele super esperto. Muito bem, nós vimos que o texto ele traz muitas informações que podem ser explícitas e implícitas. Vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro de lembretes e verificar que as explícitas são aquelas informações que são dadas de forma clara, que não deixa dúvida, e as implícitas são aquelas que ficam entre linhas, que não foi dito, mas através do contexto eu consigo retirar essas informações. Comentamos também sobre os interlocutores. Nós vimos que os interlocutores é a cada pessoa que participa de um diálogo, né? Então hoje nós frisamos bastante as informações implícitas. É importante a gente ler o texto 2, 3 vezes, verificar o que está sendo dito mesmo e o que eu consigo entender entre linhas, o que está por trás daquela informação. Muito bem, agora que a gente estudou, revisou, exercitou, eu vou deixar mais alguns exercícios no caderno de atividade para vocês conseguirem ali aplicar o conhecimento de hoje, ok? E até a próxima aula!